Sabe, toda vez que a gente faz uma busca, qualquer busca num banco de dados, tem uma inteligência invisível trabalhando a 1000 por hora para dar uma resposta quase que instantânea. Hoje, a gente vai desvendar o que está por trás dessa mágica toda, a otimização de consultas. Ok, para a gente entender isso, vamos começar com um pedido de dados, que à primeira vista parece bem simples. Olha só, essa aqui é uma consulta SQL bem padrão. Basicamente, ela está pedindo para juntar 3 tabelas, uma de funcionários, outra de quem trabalha em qual projeto e uma terceira dos projetos em si. O objetivo? Encontrar o sobrenome de todo mundo que trabalha no projeto chamado Aquarius. Parece moleza, né? Bom, o jeito mais óbvio, a pura força bruta para resolver isso, seria criar uma tabela temporária gigantesca, como misturando tudo de todas as tabelas, no que a gente chama de produto cartesiano. É basicamente combinar cada linha de uma tabela com todas as linhas de todas as outras. Dá para imaginar a bagunça. E o tamanho dessa bagunça? Se as nossas tabelas tivessem, vamos dizer, 5.000 funcionários, 100 projetos e uns 20 registros de trabalho, esse método criaria uma tabela com, pasmem, 10 milhões de linhas. 10 milhões! E só depois de criar tudo isso é que o banco de dados começaria a filtrar o que interessa. É um trabalho colossal. Fazer a consulta desse jeito seria um desperdício absurdo de tempo e recurso. Então fica a pergunta: como é que o banco de dados consegue dar uma resposta em um piscar de olhos? E a resposta para isso está no herói que trabalha nos bastidores de todo banco de dados, o otimizador de consultas. Para facilitar, vamos pensar no otimizador como um Masterchef. O resultado da consulta é um prato super complexo, e a função desse chefe é criar a receita mais rápida e eficiente possível antes de sequer encostar num único ingrediente. E a diferença aqui é gritante. A receita ineficiente é jogar tudo numa panela só para depois tentar separar o que não presta. Já a receita otimizada é inteligente. Ela filtra e prepara cada ingrediente antes de começar a cozinhar. E esse nosso chefe tem basicamente 2 estratégias principais para criar a receita perfeita. Primeiro, ele aplica umas regras de bom senso, bem espertas. E depois ele calcula o custo das melhores opções que sobraram para ver qual é a mais barata. Vamos ver a primeira estratégia, então. Como é que se usa essas regras inteligentes ou heurísticas para montar um plano de ataque muito melhor? A regra de ouro, o princípio fundamental, é esse aqui. Sempre faça primeiro as operações que diminuem a quantidade de dados. Ou seja, a lição mais importante é: filtre tudo o que der para filtrar antes de começar a juntar as coisas. A gente pode ver essa melhoria acontecendo passo a passo, transformando o plano inicial, que a gente chama de árvore de consulta, em algo muito mais eficiente. Então, o ponto de partida é o plano ingênuo, a receita ruim. Ele começa com aquele produto cartesiano gigante e super ineficiente que a gente já falou. Aí vem a primeira regra inteligente. A operação de seleção, o select, é empurrada lá para o começo do processo. Isso faz com que o banco filtre as tabelas e pegue só as linhas que interessam. Tipo, encontrar o projeto Aquarius antes de fazer qualquer outra coisa. O segundo passo inteligente é aplicar as operações project. Isso é como se, ao preparar a receita, a gente já descartasse as cascas e sementes e ficasse só com a parte do ingrediente que vai ser usada. Na prática, a gente reduz o número de colunas. E por último, o otimizador troca aquela combinação de força bruta por uma operação de join, que é muito mais esperta. Ela junta as tabelas que já foram filtradas e enxugadas de forma inteligente. Aqui fica claro que a ordem das coisas faz toda a diferença. Mas, e se mesmo depois de aplicar todas essas regras ainda sobrarem várias receitas que parecem boas? É aí que o nosso chefe usa seu segundo truque. Agora, o otimizador calcula o custo de cada uma dessas receitas. Ele estima o tempo, a energia, o esforço de cada plano para conseguir, no final das contas, escolher o mais econômico de todos. E o que é esse custo? Bom, ele é medido principalmente pela quantidade de dados que o sistema precisa ler do disco. Geralmente, ler e escrever no disco é a parte mais lenta de todo o processo. É o maior gargalo. Para fazer essas estimativas, o otimizador consulta o catálogo do banco de dados. Pensa nisso como o caderninho de anotações do nosso chefe, onde ele tem estatísticas sobre todos os ingredientes, quantas linhas tem cada tabela, como os dados estão distribuídos e por aí vai. Com essas informações em mãos, ele compara os custos de diferentes planos. Por exemplo, ele pode analisar qual método de junção é melhor para cada caso.
E aí, com números na mão, ele consegue escolher de forma quantitativa a opção mais barata antes mesmo de começar a cozinhar. Então, combinando essas duas estratégias, o otimizador finalmente chega na receita perfeita, no plano de execução ideal. Resumindo, a lógica é brilhante. As regras inteligentes eliminam de cara as ideias que são obviamente ruins. E aí, a análise de custo entra em campo para escolher o grande campeão entre os finalistas. O resultado? Um plano de execução que roda numa velocidade impressionante. E é esse processo, esse gênio invisível que faz o nosso mundo digital funcionar. Ele transforma tarefas que poderiam levar minutos em questão de milissegundos. É uma engenharia espetacular acontecendo o tempo todo nos bastidores, resolvendo problemas que, um dia, pareceram impossíveis. Fica a reflexão, né?